Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de equações algébricas é o seguinte: resolva em C, ou seja, no conjunto dos números complexos, as equações. No item A, x elevado ao cubo menos x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Para resolver o exercício, iremos utilizar o teorema das raízes racionais, que diz o seguinte: uma equação polinomial de coeficientes inteiros poderá ter como raiz a razão PQ, onde P é divisor do termo independente e Q é divisor do coeficiente dominante. O termo independente é 2, então os divisores de 2 são menos 1, 1, menos 2 e 2. E os divisores do coeficiente dominante é igual a 1, acompanha o termo de maior expoente, os divisores de 1, menos 1 e 1. Portanto, os candidatos à raiz da equação são os números 1, menos 1, 2 e menos 2. Devemos testar cada um dos candidatos às raízes. Testar significa substituir o número na equação fornecida e o valor numérico do polinômio deve ser igual a zero. Ou seja, substituindo por 1, que é o primeiro candidato à raiz, na equação, teremos P de 1 tem que ser igual a zero. Então, P de 1 é igual a x elevado ao cubo, 1 elevado a 3, menos x elevado ao quadrado, então 1 elevado ao quadrado, menos 1, menos 2. Então, P de 1 é igual a 1 elevado ao cubo é 1, menos 1 elevado ao quadrado também é 1, menos 1, menos 2. Então, vamos ter aqui P de 1 é igual a 1, menos 4, P de 1 é igual a menos 3. Então, P de 1 é diferente de zero, P de 1 é igual a menos 3, então não é raiz. Para ser raiz, o valor numérico do polinômio deve ser igual a zero. Agora, vamos testar para P de menos 1. Então, substituindo x por menos 1 na equação, vamos ter o seguinte resultado. P de menos 1 é igual a menos 1 elevado ao cubo é menos 1, menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. Temos aqui negativo com negativo positivo, mais 1, menos 2. Então, P de menos 1 será igual a menos 1, negativo com positivo negativo, então menos 1, mais 1, menos 2. Então, P de menos 1 será igual, podemos simplificar, menos 1 com mais 1 será igual a zero, então menos 1 com menos 2, menos 3. P de menos 1 é igual a menos 3, portanto, também não é raiz. Vamos agora fazer P de 2, então P de 2, 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 novamente da equação. Então, P de 2, 2 elevado ao cubo é 8, menos 2 elevado ao quadrado é 4, menos 2, menos 2. P de 2 é igual a 8, menos 4, menos 2, menos 2, menos 8, 8 menos 8 é igual a zero. Então, P de 2 é igual a zero, logo, 2 é a raiz da equação, sim. E agora, o último valor, P de menos 2, então P de menos 2, substituindo o valor de x por menos 2, vamos ter o seguinte resultado: P de menos 2 é igual a menos 2 elevado ao cubo, menos 8, menos 2 elevado ao quadrado é 4 positivo, negativo com negativo positivo, mais 2, menos 2. P de menos 2 é igual a menos 8, negativo com positivo, negativo, menos 4, mais 2 com menos 2, vamos simplificar, será igual a zero. Então, menos 8 com menos 4 é menos 12, P de menos 2 igual a menos 12. Portanto, menos 2 não é raiz da equação. Como dos candidatos às raízes somente o número 2 é raiz da equação, vamos determinar as outras raízes dividindo o polinômio por 2, utilizando o dispositivo prático Brioff e Ruffini. O número 2, que é a raiz da equação, os coeficientes da equação, 1, menos 1, menos 1 e menos 2. Abaixamos o primeiro coeficiente, 1, multiplicamos por 2, 2 vezes 1, 2, com menos 1, 1 positivo. Novamente, multiplicamos, 2 vezes 1 é 2, com menos 1, 1 positivo. 2 vezes 1 é 2, 2 com menos 2 é igual a zero. Então, os três primeiros termos é o quociente, é o resultado da divisão, e aqui o zero é o resto. Então, o quociente da divisão, x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar as duas raízes. Então, discriminante, b ao quadrado menos 4ac, b, coeficiente b é 1, então 1 elevado ao quadrado,
menos 4, multiplico o coeficiente A, que é 1, coeficiente C, que também é 1. Então, 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. O discriminante será igual a menos 3. Portanto, teremos duas raízes complexas. Agora, vamos determinar o valor de x, que são as raízes. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Então, vamos ter menos, o coeficiente b é 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 3, dividido por 2, que multiplica o coeficiente a, que é 1. Então, vamos inserir a identidade complexa aí ao quadrado, pois temos uma raiz quadrada negativa. X será, portanto, negativo com positivo e negativo, então menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 3i dividido por 2. Portanto, o conjunto solução será 2, que é a raiz real que encontramos, e as outras duas raízes complexas. Menos 1 mais raiz quadrada de 3i dividido por 2 e menos 1 menos raiz quadrada de 3i dividido por 2. Determinada as raízes, vamos visualizar a solução geométrica do exercício. Temos no vídeo a solução geométrica do exercício. Observe a raiz real, x igual a 2, y igual a 0, é o ponto que o gráfico intersecta o eixo x, e os dois pontos referentes às raízes complexas. No item B, novamente iremos utilizar o teorema das raízes racionais, onde a razão PQ pode ser solução da equação. P dividido por Q, a razão PQ, sendo P os divisores do termo independente. O termo independente é 24, vamos fazer a decomposição de 24 em seus fatores primos para determinar seus divisores. Então, o primeiro divisor, mais ou menos 1. O segundo divisor de 24, mais ou menos 2. Depois temos o 3, então mais ou menos 3. 2 vezes 2, 4, então o 4 também é divisor de 24. A seguir, 6, 2 vezes 3, 6, então mais ou menos 6. A seguir, 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, então 8 também é divisor de 24. 12 e por último aqui, mais ou menos 24. Esses são os divisores do termo independente, que significa o coeficiente dominante. Coeficiente dominante é igual a 1. Os divisores de 1 são menos 1 e 1, então mais ou menos 1. Observe que teremos uma divisão por mais 1 ou menos 1, portanto, iremos utilizar os divisores do termo independente, pois a divisão por 1 é o próprio número. Então, o primeiro número que vamos utilizar o 2, pois observando a equação, se substituirmos x por 1, como temos o mais 24, podemos observar que o resultado não será igual a zero, pois os valores 1 elevado ao cubo e 1 elevado ao quadrado são meios baixos. Então, já substituindo por 2, P de 2, então substituindo x por 2, 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao quadrado, menos 14, que multiplica 2, mais 24. Então, 2 elevado ao cubo é 8, 2 elevado a 2 é 4, 14 vezes 2, 28, mais 24. Então, vamos ter aqui como resultado, P de 2 é igual a 32, 24 mais 8, menos 32, que é menos 28 com menos 4. 32 menos 32 é igual a 0, então P de 2 é igual a 0, portanto, 2 é a raiz da equação. O próximo valor a ser testado será 3, então P de 3, 3 elevado ao cubo, menos 3 elevado ao quadrado, menos 14 vezes 3, mais 24. Então, 3 elevado ao cubo é 27, 3 elevado ao quadrado é 9, então menos 9, menos 14 vezes 3, menos 42, mais 24. Então, vamos ter 27 mais 24 é 51, menos 9 com menos 42, menos 51. Então, 51 menos 51 é igual a 0, então P de 3 é igual a 0, portanto, 3 também é a raiz da equação. Vamos testar agora o próximo valor, 4. Então, 4 elevado ao cubo, menos 4 elevado ao quadrado, menos 14, que multiplica 4, mais 24. Então, 4 elevado ao cubo é 64, 4 elevado ao quadrado é 16, menos 16, menos 14 vezes 4, menos 56, mais 24. Então, fazendo a soma aqui dos valores positivos, 64 mais 24, 88, menos 16 com menos 56, menos 72. Então, P de 4 é igual a 16. Portanto, 4 não é a raiz da equação. Outro valor que vamos testar, menos 4, vai ser menos 4 elevado ao cubo, menos
menos 4 elevado ao quadrado, menos 14 que multiplica menos 4, mais 24. Então, menos 4 elevado ao cubo é menos 64, menos 4 elevado ao quadrado é 16, mais 16, menos 14 vezes menos 4, mais 56, mais 24. P de menos 4, portanto, menos 64, negativo com positivo, negativo, então, menos 64 com menos 16, menos 80, 56 mais 24, 80 positivo. Então, menos 80 com mais 80 é igual a zero. Então, P de menos 4 é igual a zero, logo, menos 4 é a raiz da equação. Como é uma equação de grau 3, já encontramos as três raízes. As três raízes são números inteiros, portanto, o conjunto solução é igual a 2, 3 e menos 4. Vamos verificar agora a solução geométrica. Temos no vídeo a solução gráfica, o gráfico representativo da função e suas respectivas raízes, menos 4, 2 e 3, que são os pontos onde o gráfico intersecta o eixo X. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.